tema bem especial, que é yoga. Então nós iremos falar com yoga, vamos falar sobre yoga com a convidada de hoje, que é a Paula Mota, professora de yoga e acupunturista. Seja bem-vinda, Paula, obrigado por ter aceito o convite para falar sobre yoga. Boa tarde a todos, obrigada, Lucas, por esse convite. Estou muito feliz de compartilhar um pouquinho da minha visão sobre esse assunto, né? E como que isso vibra em mim, assim. Muito bom. A Paula, professora de yoga, também acupunturista, né? E o yoga é uma das práticas também bem difundidas, né? Bem conhecidas. Num outro programa fiz junto com a Nair, né, sobre o Reiki, também é uma das práticas assim bem difundidas, né? E o yoga tem muitas personalidades, tem muitos artistas, muitos influenciadores, né, que acabam fazendo, compartilhando, postando. Isso gera bastante curiosidade nas pessoas, né? Muitas vezes falo por mim mesmo, né? Nós vemos os praticantes de yoga e essas personalidades fazendo algumas posições diferentes, né? Algumas coisas, você vê lá, a pessoa está de ponta cabeça, fala, nossa, isso é yoga, né? Parece que é meio difícil, né? O yoga, Paula, eu já começo perguntando, ele é difícil, é fácil, depende da prática da pessoa? Como que é o yoga? Então, eu acho muito legal a gente falar sobre isso, assim, primeiro porque as pessoas têm uma visão mesmo do yoga como sendo isso, né? As posturas difíceis, você com o corpo perfeito, e só assim você consegue praticar e tudo mais. E, na verdade, o yoga é muito mais que isso, assim. Ele é um trabalho de conexão, primeiramente de você com você mesmo, muito profundo de autoconhecimento, de conexão com o seu ser divino, né, com o seu mestre interior, e isso se expande, pode ser através das práticas, pode ser através de uma meditação, da devoção, né, do canto de um mantra. Então, o yoga ele é muito mais do que uma postura, sabe? Ele é muito mais do que só a prática física. Então, o yoga ele é desafiador porque o autoconhecimento é desafiador, né? Então, eu vejo muito mais o desafio na profundidade do yoga do que exatamente na prática física dele, né? Muito bacana. E além, né, de você colocar essa questão das posturas, da prática física, depois a gente vai falar um pouco também sobre os benefícios, né, do yoga, enfim, mas ele como, né, essa prática que a gente colocou, tem várias formas, é uma filosofia de vida, ela é acessível para qualquer pessoa, para qualquer público, basta a pessoa ter vontade e algumas condições, né, físicas, talvez, né? Qual que é os requisitos? Criança, idoso, tem alguma contraindicação nesse sentido do yoga? Ou do yoga, né? Depende da pronúncia. Olha, Lucas, o yoga ele é bem acessível para todos, assim. A prática ela pode ser feita desde crianças, né? Assim, eu acho que hoje em dia aqui no Ocidente a gente não se conecta muito nisso ainda, mas é uma prática que pode ser feita e trabalhada desde pequeno, assim, que na verdade seria bem interessante se fosse feito, né? Idoso também, muitos até professores de mais a parte física, assim, de educação física e tudo mais, usam posturas e ferramentas do yoga nas aulas, é muito legal, assim, então ele abrange todo mundo, ele abrange todo o público, idoso consegue praticar yoga, lógico que de maneira adaptada, com um professor que conheça muito bem, né, o corpo e como adaptar os exercícios, mas tem idosos que praticam e o bem-estar, assim, aumenta expressivamente, sabe? Na vida da pessoa, no olhar daquele idoso para a vida e até na parte física mesmo, assim. Então, essa prática... desculpa, Paulinho, pode complementar. Não, pode perguntar. Vai falar dessa prática, né, que você falou do Ocidente, né, do Oriente, né? Aqui para nós a gente até encara mais como se fosse uma técnica, alguma coisa pontual, né, que a pessoa faz, né? Mas e no Oriente, né? Como que é essa técnica ou a prática mesmo do yoga, né, na vida das pessoas? Tem muita diferença do que é feito aqui? Eles vivem isso, né? Eu acredito que a conexão
por exemplo, dos indianos com o yoga e com a filosofia, né, hindu e tudo mais, é muito forte, assim. Então, para a gente está chegando mais, né, recentemente, mas o yoga ele tem mais de 5.000 anos, né? Ele surgiu na Índia, naquela região ali há mais de 5.000 anos. Então, imagina, no começo as práticas eram passadas e estudadas embaixo de árvores, assim, não tinha coisas escritas, né, sobre o yoga, sobre os benefícios do yoga, o que era tudo aquilo. Até que Patanjali surgiu, colocou tudo no papel e daí começou a ser difundido. Então, os princípios são os mesmos, né? Mas cada cultura é diferente. Então, na minha visão, eu acredito que seja diferente por causa disso, pela parte cultural mesmo, mas os benefícios de tudo que o yoga representa, ele pode ser alcançado tanto no Oriente como no Ocidente, independente, sabe? Existem diversas formas de prática do yoga, né? Porque tem alguns nomes, quando a gente coloca na internet, né, yoga, aí vem algum nomezinho yoga, né? Ou yoga alguma coisa, né? São tipos diferentes, ou é tudo a mesma coisa? O que são esses nomes que são colocados, né? Não, existem variações do yoga, né? Da prática física, ele se divide em várias. Tem a prática que é muito de alinhamento, então é muito rígida, vão ser posturas que você tem que estar totalmente alinhada. Tem a prática que é mais fluida, né? O flow, o vinyasa, então vão ser movimentos mais fluidos, as posições mudam mais rápido, você não para muito numa posição. Então, tem diversas técnicas e formas de praticar o yoga, e isso que eu acho legal falar, né? Porque às vezes você foi praticar num lugar e você não gostou, mas assim, pode ser que você goste de uma outra linha do yoga, e é importante ter essa percepção de cada um entender o que faz sentido para você, né? Qual tipo de prática? Muito física, você pode praticar, fazer uma aula de yoga com um tempo de meditação, com pouca prática física. Você pode fazer yoga fazendo uma prática de meditação, entende? Então, eu acho que é muito importante cada um sentir daí qual linha faz mais sentido para você, se conecta mais com o seu corpo, com o momento que você vive, o seu corpo precisa naquele momento. Dessas Mas sim, tem práticas, várias linhas. sim, dessas linhas, né, dessas práticas diferentes, qual que você, agora perguntando para Paula, se afiniza mais? Então, a escola que eu fiz, né, o curso que eu fiz é de Hatha Yoga, então ele procura muito trazer o equilíbrio das polaridades do corpo, né, do masculino e do feminino. É uma prática que também para mim, eu crio muito na minha aula, assim, então depende muito também do meu aluno. Eu posso, às vezes, fazer uma prática mais forte, uma prática mais devagar. O Hatha, ele engloba muito isso, assim, também, sabe? E essas variações depende muito da turma, depende muito do que você sente daquele dia, sabe? Que precisa ser trabalhado em relação à intensidade da aula, em relação às variações que você vai colocar. Mas tem muitas, eu não conheço, para falar a verdade, eu não conheço, acho que metade do yoga ainda, sabe? É uma coisa muito profunda, assim. Mas a que eu pratico hoje é Hatha Yoga. Entendi. E dentro dessa prática, né, que é essa que você faz, que é Hatha Yoga, é isso? Né? É a pronúncia? Isso. Hatha Yoga. Dentro do contexto dela, né, da forma de ser praticada, quais os benefícios assim mais aparentes que a pessoa encontra nessa prática? Pode ser bem completo isso, sabe? Tem a prática, os benefícios físicos, né? Então, a pessoa tem alguma queixa e conforme vai praticando, isso vai se dissolvendo, então o corpo fica mais flexível, o corpo fica mais fluido, assim, a energia flui melhor pelo seu corpo, porque é isso que o yoga, ele trabalha muito com a fluidez, né, da energia. Então, a gente tem o nosso campo energético, dos nossos canais, dos nossos meridianos,
E conforme as práticas e os movimentos de yoga, você vai liberando essa energia para fluir melhor pelo corpo. Você estimula os seus chakras, então eu vejo assim de uma maneira muito completa, falando em corpo físico, em corpo sutil e corpo mais espiritual, assim, sabe? Então tem a prática, os benefícios físicos, né? E o yoga, ele trabalha muito a presença, né? Ele trabalha muito a conexão de você com o seu corpo, o seu estado de presença, e isso reflete no seu estado emocional também. Então, pessoas que têm muitos problemas emocionais, mentais, ou estresse, ansiedade, né? Que hoje em dia praticamente todo mundo tem. Quando você traz isso para a prática, isso é equilibrado também. E na parte espiritual, no sentido não de religião, não tem nada a ver com religião, o yoga tem a ver com uma conexão de você com o seu mestre interior, então com a sua força interior. E, consequentemente, né, quanto mais conectado você está com você, menos influência você tem pelo externo, né? Pelo que os outros pensam, pelo que acontece ao seu redor, você consegue lidar com mais clareza, com mais equilíbrio para tudo isso. Então, eu sinto muito um equilíbrio, acho que um equilíbrio mesmo, sabe? Do corpo, mente e alma, assim, da pessoa, minha e, né, eu posso falar da minha experiência. Eu já tive aluna que chegou com muito problema com ansiedade, de não conseguir dormir, tudo. E, assim, se transforma, sabe? Fazendo uma aula por semana, em pouco tempo ela já se transformou, ela conseguiu ter muito mais presença, ela chega muito mais leve, ela consegue se organizar muito melhor, ela saiu daquele quadro de ansiedade, de não respirar também, né? Porque a ansiedade, ela vem por não respirar também. Então, você vai trabalhando tudo isso durante a prática, né? E tem resultados incríveis em diversas áreas, assim. Não sei se eu fui clara, mas eu acredito Não, que sim, sem dúvida, né? Até porque esses resultados que a gente espera vai depender das buscas de cada um, né? Então depende do motivo que a pessoa está procurando também essas práticas, né? Mas de certa forma, quando eu ouço falar do yoga e de quem pratica o yoga, né? Me parece ser uma prática bem completa nesse sentido, né? Porque ela abrange aspectos físicos e, por consequências, mentais e emocionais, né? Devido a essa filosofia, essa prática, como você mesmo falou, a questão de estar presente, né? Da respiração. Estou pensando mais ou menos certo? É por esse caminho mesmo? O yoga é uma prática bem completa nesse sentido? Sim, sim, eu vejo desse jeito, assim, eu posso falar da minha percepção, né? E, claro, existem professores e professores, tem alguns que vão para uma prática muito física e que também tem resultados bem importantes, né? Tem outros que já trazem alguma coisa mais espiritual, um outro tipo de conexão. Então, eu acredito muito que abrange tudo mesmo, e é muito benéfico, porque ele trabalha o corpo de uma maneira, no corpo físico e no sutil também, né? Sim, e para a gente visualizar melhor, né, imaginar melhor, que mesmo às vezes a gente assiste um vídeo, né, para quem não teve a prática, né, até vou falar para mim, né, que tive uma prática curta, né, até fiz uma aula com você tudo, né, mas foi uma aula, né, não dá para ter um nível de prática avançado, né, aquele primeiro conhecimento, né. Então a gente vê o conjunto da obra e às vezes não consegue apreciar as pequenas partes que compõem o yoga, né. Gostaria que você falasse um pouquinho dessas partes, como se fosse assim, destrinchar o todo, né? Então, o que envolve essas práticas? A respiração, a meditação, a alimentação? Quais são as pequenas pecinhas que compõem esse todo do yoga que dá esses resultados, né? Tá. Eu vou te falar, então, começar falando um pouco dos pilares do yoga, né? Okay. E daí a gente vai estendendo um pouco mais. Então, o yoga, ele tem alguns pilares, que é, por exemplo, o yoga da devoção, que trabalha mais na parte devocional, de mantras. Então, quando você tem essa conexão, você está canalizando emoções, está transmutando emoções, você está se conectando com o amor incondicional. Isso é, né, uma prática muito bonita. Tem o yoga da ação, que é como se fosse caridade, né? O que você faz sem esperar nada em troca. Então, ações do dia a dia que você faz de coração, sem esperar qualquer
retribuição sobre isso, e nisso você trabalha, né, o agir sem egoísmo, o amor independente, né, o não julgamento, o yoga do conhecimento, que é a parte mais de estudo mesmo, e principalmente autoestudo. Então, você se auto-observar, você entender o que está acontecendo com você e, consequentemente, o que está acontecendo no todo. Às vezes pode ser esse até o mais difícil, né? Que é você parar e se auto-olhar, né? Auto-perceber, o autoconhecimento. E parece simples, mas é muito profundo. E daí tem a parte física, né? Que é o Ashtanga Yoga, que daí engloba aquelas as outras linhas as linhas do yoga de práticas diferentes físicas que a gente tem. Então, só começando por aí, você já vê, né? Se você pega e faz uma prática, mas você sai do tapetinho e você não leva nenhum desses pilares em consideração, você não trabalha esses outros pilares na sua vida, sei lá, você foi praticar yoga, entendeu? Mas você não vive o yoga. O yoga, ele eu sinto que é um estado mesmo, assim. É um estado de percepção de você, de você com o todo, é você entender que é a união do seu ser com o todo, você entender que o que você faz reflete nisso, o que os outros fazem, né? E é importante ter essa visão da nossa integralidade, né? Porque senão a gente acaba ficando muito individual, muito egoísta, e isso faz a gente se desconectar, né? E ficando seres egoístas. E então o yoga, ele trabalha muito essa união, sabe? Essa união, assim, integração dessas outras conexões também, você entender que você é uma parte do todo, então o que você faz reflete nisso. Então, não sei se eu estou sendo clara, mas principalmente o yoga, ele começa aí, né? São os pilares principais. E nisso, daí ele pode ir se destrinchando em algumas outras coisas. Por exemplo, as condutas éticas e morais, né? Que é a não violência, a verdade, a integridade, o controle da energia sexual, o desapego. Então, são coisas que você começa a trabalhar. Então, condutas éticas e morais, né, no seu dia a dia. As condutas individuais, que é a pureza interna e externa, contentamento, autoesforço, autoestudo, entrega. Daí tu vai para a postura física, e assim, o yoga, ele fala, né, se você vai trabalhando essas partes, o objetivo é chegar em samadhi, né, que é o estado de consciência suprema, como se fosse a iluminação. Então, você trabalhando as suas condutas éticas e morais, que é você com todo, você trabalhando as suas condutas individuais, que é você com você mesmo, as posturas físicas e psicofísicas, né, que ajuda a trazer essa firmeza no corpo, clareza na mente, pureza no coração. Pranayama, né, a respiração também. A respiração, ela tem um papel fundamental na nossa consciência, sabe? Para você chegar num estado de consciência, ela é importante para você atingir estados de desbloqueios emocionais. A respiração tem atividades que você faz com a respiração que você consegue liberar muita coisa guardada, muita coisa que está estagnada. Você não entra em crises, né? Às vezes de pânico, de ansiedade, se você respira. E hoje em dia, na correria, cada vez menos a gente respira, né? Ou presta atenção nisso. Então, a respiração é uma coisa muito importante. O controle dos sentidos, a concentração, que é a atenção plena, então, na presença, né? Estado de presença. Meditação, e a meditação, ela não vem no sentido só de você parar e ficar numa posição de meditação, perninha cruzada, né? Como se fosse um Buda. Não é isso. A meditação, ela pode vir de diferentes formas. Você estar presente no que você está fazendo, numa atividade que você está fazendo, sem tanta flutuação na mente, sem ficar dispersando a sua mente, você está meditando, né? E com você estar numa posição de meditação, conectado com você, conseguindo controlar as oscilações da sua mente, sem
sem reação, sem querer ficar reagindo a tudo, você está em meditação. E assim o ideal do yoga é que você atinja a iluminação, né? Que é o samadhi, que é o estado supremo de consciência. É onde não existe mais diferença entre o indivíduo e o objeto de meditação. Então, é tudo uma coisa só. E esse estado, né, que é o objetivo, digamos assim, final ou maior dessa proposta toda, né? Ele é alcançado justamente pela prática, né? Então, assim, quanto mais a pessoa pratica, se dedica, né, a esses conceitos que você colocou, é que realmente os resultados vão acontecer ou pelo menos chegar mais próximos de acontecer, né? Então é bem bacana porque realmente quando você vai trazendo esse conceito, mostra que não é simplesmente ter a prática em si, né? Algo externo, né? Algo interiorizado, né? É realmente uma filosofia de vida que você aplica na prática, né? Nas coisas desde as menores até as maiores, e ali começa a enxergar os resultados, não só, eu vejo pelo menos esses resultados de consequência, né, mas sim os resultados internos, né, onde a gente passa a ter uma vida diferente partindo de nós, né, a forma de a gente enxergar o mundo, de lidar com as outras pessoas, de lidar com o meio ambiente, né, uma proposta muito interessante, né, bem interessante mesmo. É isso que eu vejo, assim, e é muito bonito porque ele não te linka a religiões, a dogmas, assim, sabe? É uma coisa muito de você com você mesmo, assim, é você entendendo o que faz sentido para você, é você entendendo o seu papel no mundo, sabe? É você entendendo que o que você faz afeta uma outra pessoa, que você se conectando com você num estado meditativo, você tem a resposta que você precisa, você consegue controlar suas emoções, evitando que doenças até se transformem, emoções se transformem em doença no seu corpo, né? Tem várias coisas, assim, é um caminho muito bonito e eu acho que é importante desmistificar também, sabe? Não é tirar esse coisa do yoga naquela prática perfeita, das posturas lindas, todo mundo maravilhoso. Que bom, né? Que assim seja, mas não é isso. Às vezes tem yogis super iluminados, assim, que eles nem praticam tanto, não é na prática física que eles alcançam isso, sabe? Isso é bacana porque, né, pega essas pessoas que alcançaram um nível interessante, né, de evolução e mostram que o caminho sempre é realmente o seu próprio, né? Você se identificar, se centrar, reconhecer as suas particularidades para que então consiga seguir adiante, né? Isso é bem bacana. E isso que você trouxe, né, esse conceito, né, do yoga, a pessoa que tem o desejo de buscar o yoga, ela aprende isso na aula de yoga, na prática do yoga, isso é passado junto com a prática? Como que funciona um pouco essa questão da aula mesmo, trazendo esse conteúdo que você nos colocou de forma muito bonita, né, mostrando, exemplificando, mas e na hora da prática? Vamos chegar aqui, a pessoa chegou até você, como que ela vai receber esse conhecimento? Como que é um pouquinho dessa prática agora com a Paula, né, com a professora que vai ensinar isso? Então, eu gosto sempre de alguma forma ir trazendo todas essas informações, né? Claro, cada uma por vez e tal, mas eu gosto de trabalhar esses pilares na aula. Então, por exemplo, chega, está começando a aula, a gente faz uma pequena meditação, trago esse estado de presença, a importância de você respeitar os seus limites, né? A importância de você estar bem conectado durante a prática, no que o seu corpo está te mostrando. Então, eu sempre busco trazer muito esse estado de presença mesmo, de autopercepção, de você entender o que seu corpo está querendo te mostrar, sabe? E a partir daí depende. Tem vezes que eu trago mudras, né, que são gestos feitos com as mãos no yoga para trazer uma intenção para a prática. Às vezes posso até usar baralhos, eu gosto de trabalhar os chakras também, trazendo a informação, um pouco mais esse conhecimento dos chakras, como eles refletem no corpo, e vou para a prática física, né?
Então, ela varia também muito do que o aluno, do que a gente como turma ali, né, como um grupo sente que precisa ser trabalhado, e daí tem a parte física, e depois volta para uma finalização de meditação, e daí entra no Shavasana, né, que é a postura, uma das posturas mais simples que parece do yoga, que é a que você deita no chão e entrega, mas na verdade é uma das posturas mais desafiadoras, né, porque hoje em dia a gente com vontade de controlar tudo, querendo controlar tudo, você fica ali deitado 10 minutos em silêncio, olhando para cima, nem todo mundo no começo consegue relaxar, mas um dos movimentos mais importantes da aula, na minha opinião, para você integrar tudo que foi trabalhado. Então, é um momento que você se rende mesmo, e sente, entende, seu corpo entende o que foi trabalhado, e assim você começa a ficar mais fácil de você ir absorvendo tudo isso, né? E colocando daí aos poucos no seu dia a dia, isso refletindo no seu dia a dia. A própria aula é um organismo vivo, assim, né? Ela se adapta também às pessoas que estão ali, né? Para que haja uma assimilação melhor desses conteúdos, dessas práticas, né? Nada que vai, digamos assim, ultrapassar o limite do indivíduo que está ali, né? Ou que vai gerar algum mal-estar no sentido da pessoa ficar constrangida, né? Sempre olhando realmente para as pessoas que estão presentes, seguindo o ritmo de cada um, né? Que é sempre muito importante, a atenção, né? Ao indivíduo que está ali, né? Para que a pessoa possa realmente ter uma prática segura e que faça bem para ela, né? Isso eu vejo muito importante, né? Às vezes tem alguns conceitos, né, de quem olha de fora, com questões que envolvem as práticas físicas, que o melhor é sempre você, entre aspas, se machucar para ter um resultado, ou que você tem que ser o melhor de todos, você tem que, sei lá, né, aquelas coisas meio exuberantes que as pessoas fazem, aquelas posturas meio loucas ainda, sem entender o porquê tá fazendo, né, que nem eu brinquei lá, às vezes a gente vê a pessoa de ponta cabeça, mas não sabe o significado que tem aquilo, né, não é só estar de ponta cabeça, né, tem toda uma filosofia por trás, né? E na aula do yoga, o bacana é isso, né? Pegar realmente um professor, um instrutor, né? Que esteja junto e faça essa avaliação com o grupo, né? Como você está explicando aqui, quando você olha para o grupo, você sente o indivíduo, né? Para adaptar exatamente aquilo que a pessoa está buscando, né? Isso é muito importante. Sim. E é um momento de muito respeito, né? Eu respeito muito a prática em si, eu respeito muito tudo que ela significa, o que ela representa. Então, por isso que também é legal, né, reforçar o que eu falei sobre você, quando praticar, identificar um professor que se conecte com você, com o que você deseja, porque tem várias opções, né? Então, você ter essa percepção, você entender o que você precisa e que lugar que você se sente confortável, e principalmente, assim, o que é um ponto principal que você falou, na minha opinião, é o autorrespeito durante a prática, sabe? Eu já me machuquei fazendo esporte, por exemplo, e por falta de presença, por falta de entender meu limite, né? De querer forçar mais um pouquinho, de entender até onde meu corpo conseguia naquele dia, naquele momento. Então, muito mais do que só o professor que está ali, porque às vezes você está numa turma muito grande, o professor não vai conseguir ficar olhando cada um. Mas essa presença, esse estado de presença, de conexão de você, com a sua prática, é muito importante, sabe? E é uma coisa que eu trago muito, assim, na minha aula, por experiências que eu já vivi e que eu sei da importância, e para trazer essa consciência, né? Porque daí ela consegue se expandir para fora do tapete mesmo, assim, de você se respeitar na sua vida, né? Respeitar os seus limites e saber que tá tudo bem, que você não precisa chegar naquela postura, você não precisa fazer determinada coisa perfeita igual todo mundo faz, porque todo mundo faz. Não é, aquilo não faz sentido para você. Você tem que entender o que faz sentido para você, né? E então, isso que eu vejo essas conexões, né? Você trabalhando desse jeito na aula, você tendo essa percepção, você começa a ir trazendo isso para sua vida de uma maneira fluida, né? Você só entende que é. Sim. E isso também é um aprendizado, né? Da própria consciência corporal, do próprio indivíduo, né?
porque de alguma forma essa questão da gente viver sempre no limite foi adquirida, né, socialmente por N fatores, por algumas áreas específicas, né, da sociedade que foram necessitando mais dessa questão de você estar sempre no limite, sempre fazendo mais, né, que é da produção, produtividade, né, principalmente esse movimento que já vem de muito tempo, né, lá atrás, com as indústrias, depois hoje com a tecnologia, né, você tem que sempre dar um passo à frente do mercado, né, para surpreender, né, isso é muito bacana, né, graças a isso nós temos muitos avanços em diversas áreas, né, mas quando a gente incorpora 100% essa prática na nossa vida, a gente começa também a não nos permitir pausar, respeitar os nossos limites, respeitar o nosso corpo, e para a nossa vida diferente, para essas áreas que vão ter ganhos, a gente começa a ter uma perca de saúde, né? A gente vai perdendo ali a saúde, a gente vai perdendo vitalidade, a gente vai perdendo energia, vai ficando sobrecarregado, estressado, né? E aí começa a surgir muitas vezes as doenças, né? Que vão fazendo a gente parar um pouquinho e olhar para nós mesmos, né? Eu vejo até interessante quando há uma busca, seja pelo yoga ou por qualquer outra prática que traga isso, porque de certa forma a gente está pulando uma parte ali de ficar doente, né? Porque não vai precisar, claro, pode acontecer, né? Com todo mundo ficar doente, uma coisa não vai evitar ou minimizar a outra, mas enfim, quando a gente começa a se olhar, pelo menos essas doenças que não seriam tão necessárias na nossa vida, porque a gente adquiriu por um comportamento estressante, elas passam a deixar de existir, porque a gente já está seguindo um outro caminho, né? Uma outra linha de pensamento, né? Isso também não quer dizer, é importante deixar claro aqui, que precisa ir contra o modelo que é colocado socialmente, porque, como eu disse, ele é muito importante, que ele traz muitos ganhos, mas nós temos também a nossa vida particular individual, que aí esses cuidados também são importantes, né? Sim, é muito importante o equilíbrio, né? Eu concordo com tudo que você falou e eu acho que mesmo que praticando, né, estando conectado com essas coisas, você tenha algum reflexo do mundo corrido, que é uma doença, alguma coisa, você lida de um jeito diferente, né? Porque também a dor, a doença, esses desconfortos que acontecem na nossa vida, ele vem para mostrar alguma coisa que precisa ser olhado, né? E se ele não viesse, ele ia ficar ali dentro, sendo cada vez mais remoído. Então, é legal mudar o olhar que a gente tem para isso, como uma coisa, o que meu corpo está me mostrando, sabe? O que isso está querendo dizer? Será que eu preciso parar? Será que eu preciso só me respeitar? Será que eu preciso me posicionar mais? Será que eu tenho que ver uma situação de um jeito diferente? Então, é muito legal. Eu acho que hoje em dia, né, Lu, cada vez mais estão surgindo técnicas e ferramentas para a gente olhar tudo isso, né? Para a gente experimentar e evitar ficar ali deixando as coisas acontecerem, sempre apontar para o outro, sempre o outro, sempre o meu trabalho, sempre não, tipo, o que está acontecendo aí dentro? Quem é você, né? O que passa aí dentro? O que você gosta, o que você não gosta? Trazendo essa conexão com você, a gente se torna mais saudável, né? A gente consegue ter mais presença, a gente entende o que faz bem, o que não faz bem, e o que não faz bem, se você tiver que lidar, você vai lidar de um jeito um pouco melhor, entende? Sem tanta raiva, né? Então, eu acho muito importante, eu sou super a favor da prevenção, eu acho que o mundo é corrido, exige muito, tem muita cobrança em cima de tudo, e mais o quanto a gente se cobra, né? Nas situações também, quando está nesse contexto. Então, você trabalhar um pouco mais com a prevenção e ter momentos de lazer, igual você falou, seja qual for que faça sentido para você, mas ter um momento de conexão, de você parar um pouco, trabalhar seu corpo, é muito importante. E deixa eu aproveitar também que a gente está falando, né, dessa pausa, desse cuidado, né, com a gente mesmo, me convidar o pessoal que está ouvindo a gente através do 730M, aqui da Rádio Cidade Jundiaí, também nos assistindo, né, que em setembro agora a gente vai ter o nosso retiro, né, que a gente vai fazer o Retiro Inspirar, 4 a 7 de setembro, e uma das práticas vai ser o yoga, né, vai ser, a Paulinha lá vai dar o yoga pra gente começar, para aqueles que nunca conheceram, vão conhecer, para aqueles que já fazem, vão ter a oportunidade de continuar
praticando, né? São dias assim bem gostosos que a gente passa em meio à natureza, na Serra do Japi, tem toda a alimentação, tem lugar para a gente dormir lá na serra, e tem as práticas terapêuticas, e uma delas é o do yoga, né? Então fica o convite também, se alguém tiver interesse em passar conosco esse retiro, de 4 a 7 de setembro. Aí, para facilitar, entre em contato através das redes sociais, Lucas Anzolin, ou da Paula também, né? Paula Mota, e aí pergunta para nós aqui que a gente passa todas as informações. E até pegando esse gancho da natureza, o yoga, assim como outras práticas orientais, tem uma relação muito direta, né, com a natureza, por exemplo, né, algumas posturas que se inspiram através de posturas de animais, ou que tem a simbologia até mesmo, né, como a postura da árvore, né, outras posturas. Fala um pouquinho dessa relação do yoga com a natureza. Então, eu entendo isso como reflexo de sermos seres integrais, né? Tipo, como a gente faz parte de tudo isso, a natureza, a gente tem uma conexão direta com a natureza. A gente agora só parou de olhar um pouco para ela, né? E entender os ciclos dela. Mas quando a gente entende a nossa relação com ela e respeita, né? Entende os ciclos da natureza, entende a importância de cada ser vivo nesse ambiente, isso faz com que a gente se torne um ser integral, né? Faz você se conectar com tudo isso. Então, eu vejo o yoga, ele trouxe muita observação, né? Se você pega algumas, igual você falou, outras práticas orientais também, acho que o tai chi e tudo mais, são movimentos sempre observando a natureza, né? De animais, o que aquele animal representa, qual que é a força daquele animal, por que ele faz isso, né? Então, o cachorro olhando para baixo é um alongamento que o cachorro faz, por exemplo, então vamos entender como isso reflete no nosso corpo. Então, eu acredito que surge muito de uma autoobservação. Quando você está conectado, de fato, com você e com o todo, você tem essa percepção, né? Você começa a entender o benefício e o que aquilo quer dizer. Então, essa relação do yoga com uma dessas outras práticas vem muito disso. Com a pandemia também, né, que as pessoas precisaram ficar em casa, principalmente no começo da pandemia, né, que foi assim, mais drástico, né, a questão de lockdown, enfim, de fechamento, todo mundo tinha que ficar em casa e tal, e nisso também começou, por muitas pessoas, a reacender esse interesse, né, por práticas nesse sentido, né, yoga, ou algumas práticas que fossem possíveis fazer em casa, né. E nisso eu vi muitas pessoas, muitos professores de yoga e de outras áreas também, né, fazendo as suas aulinhas online para a pessoa que estava ali em casa, conseguir fazer alguns exercícios dentro do possível, dentro do contexto de uma residência, né? Depois, quando a coisa começou a melhorar um pouquinho, foi abrindo um pouquinho mais também, a gente vê muito interesse das pessoas em fazer uma caminhada ao ar livre, em praticar o ciclismo, né? Hoje tem muito ciclista, principalmente aqui na nossa região, né? Jundiaí região, tem muito ciclista aproveitando, né? Esse esporte, essa prática que trabalha também respiração, físico, enfim, muitas coisas. E o yoga também, né? Tem muita gente buscando essa prática, né? Porque começou ali dentro de casa fazendo algum exercíciozinho, viu que era legal, né? Bacana, e aí foi buscar depois se aprofundar mais, né? Para quem nunca teve esse contato ainda com o yoga, tem algo que aqui você poderia sugerir para a pessoa fazer em casa, alguma coisinha, algum exercício, alguma dica para ela, colocar essa sementinha para que depois, lá na frente, quem sabe essa sementinha desabroche, ela vá buscar, seja o yoga ou alguma outra prática para que a pessoa se cuide, né? Sim. Eu acredito, é o que você falou, só fazendo um parêntese antes de responder a sua pergunta, eu acho muito legal o que essa pandemia representou também, apesar de ter sido um momento muito desafiador, né? Mas o que ela representou de momento das pessoas pararem um pouco, de olhar para algumas questões ali que estavam
né, que às vezes você tinha algumas fugas que você não tinha tempo e ia deixando passar, e então você parou, você teve mais tempo em casa, você teve mais tempo com a sua família. Muitos profissionais disponibilizaram muitos cursos e muitas aulas que antes pareciam meio inacessíveis, né? Ou você pensava, não consigo fazer essa aula agora, não tenho dinheiro e tudo mais. Tem muito material legal que foi disponibilizado, foi um movimento que, apesar de desafiador, foi muito bonito de muitas pessoas, né? De compartilhar. Então, eu queria reforçar isso também, porque para a gente tentar olhar, né, alguma coisa de bom que teve. E sobre algumas dicas de prática, né, eu posso... O que eu penso, assim, que veio na minha cabeça agora é muito... Primeiro, você ter um tempo, sabe? Colocar pelo menos uns 5, 10 minutinhos por dia, se você conseguir parar, dar uma respirada e entrar em algum tipo de meditação. Você pode fazer uma meditação guiada, que hoje tem muitas que foram disponibilizadas no YouTube, Spotify. Dá essa conectada com você logo pela manhã, antes de começar aquela rotina estressante, sabe? Entende o que está passando aí para começar o dia de uma forma mais leve. Respiração, muita atenção na respiração. Então, vê que está ficando muito ansioso, não está conseguindo pensar direito, meio confuso, sabe? 5 minutinhos, respira, fica respirando fundo, soltando, né? Expande o seu diafragma, tenta abrir o cardíaco aqui, então postura, peito aberto, traz esse movimento para o seu corpo de abertura, sabe? Para a vida, para o amor, né? Para a confiança. E tem muitos, igual a gente falou, tem muitas coisas que foram disponibilizadas na internet. Então procura, às vezes, yoga, se você sentir que seu corpo físico está precisando mexer e ter mais flexibilidade e tudo mais. Tem algumas práticas, tipo yoga para iniciantes, yoga para intermediário, até avançado. Se você procurar no YouTube, consegue achar essas aulas. E para fazer uma prática, né, mais física, acompanhando, com o direcionamento de um professor também. Mas eu acho que principalmente isso, assim, de uma forma muito simples, eu traria essa consciência para a respiração, para essa autopercepção do que está acontecendo na sua cabeça, no seu corpo, né, nas suas emoções. Então, tirar aí uns 10, 15 minutinhos por dia, se conseguir, antes de começar o dia. E claro, né, também, assim, além disso, vai além do yoga, quer dizer, o yoga engloba isso, mas vai para várias vertentes, que é a alimentação, né, observar o sono é muito importante. O sono é um momento que o nosso corpo se auto-repara, então é muito importante você dormir. Se você sente que não está conseguindo dormir, por exemplo, procura um profissional, né, tem, igual você falou, tem acupuntura, tem várias técnicas que podem ajudar nesse equilíbrio para você ter uma vida saudável, seu corpo descansar. Alimentação, entender as estações do ano também, né? O yoga também tem fala um pouco do Ayurveda, que é uma filosofia indiana também muito, muito legal, que fala sobre alimentações, sobre os biotipos e tudo mais. E tem muitas práticas interessantes. E você entender as estações do ano, né? E o que o seu corpo precisa nesse momento. Assim, então, a gente está no inverno, é um momento mais de recolhimento, ficar mais calmo. Se você sentir que seu corpo está precisando descansar um pouco mais, respeitar isso, sabe? Não ficar se forçando tanto dentro do possível, né? Da sua correria do dia a dia, não se cobrar tanto, entender esse momento mais de calmaria, né? De introspecção, prestar atenção na alimentação, evitar friagem. Então, eu poderia ficar falando aqui várias coisas que vão vindo das coisas que eu estudo e que eu tento integrar de alguma forma, né, na minha vida, nas minhas aulas e tudo mais. Mas eu acho que é isso, assim, a gente ter muita percepção do que está acontecendo agora, se ligar nos ciclos da natureza. Você trouxe esse ponto sobre, né, essa relação é muito importante para a gente. E é uma coisa que a gente está desconectado, mas é importante.
entender, né, a alimentação nem se fala, assim, o que você, a alimentação pensa, é uma das nossas principais fontes de nutrição, né, de energia, o que você está colocando dentro do seu corpo, com o que você está nutrindo ele, com que emoções você está nutrindo o seu corpo, porque tem isso também, né, a gente nutre através do alimento, a gente nutre através dos pensamentos, né? O pensamento ele pode ter um efeito até maior do que uma ação. Sim. Você ficar com o pensamento ali repetitivo, uma coisa, se não está muito equilibrada e digerida na sua cabeça, isso pode ter um reflexo no seu corpo até mais do que você de fato ter uma ação naquela situação e tudo mais. Então, assim, dicas, acho que é muito isso, assim, eu gosto muito desse primeiro momento, essa autopercepção, sabe? Esse autoconhecimento e trazendo esse estado de E é o primeiro passo, né, Paula? O primeiro passo de tudo é essa autopercepção, né? A pessoa se percebendo e adaptando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? E, né, você falando tudo isso, de novo a gente volta para a questão prática da filosofia, né, do yoga, né? No dia a dia que realmente ele vai acontecer, né? E essas práticas filosóficas, de certa forma, todas elas têm um significado aquilo que está sendo feito, né? Então não é só fazer por fazer, né? E para nós aqui, falo para nós do Ocidente de modo geral, porque não temos esse hábito dessas práticas mais diárias, né? Enfim, filosóficas, aplicadas, tal. Nós fazemos as mesmas coisas muitas vezes, só que sem significado algum, né? Então a gente no momento da alimentação, a gente come um monte de coisa, depois não lembra nem o que comeu, não compõe a alimentação de uma forma mais saudável possível, né? Claro, cada um come aquilo que necessita, que gosta, enfim, mas a gente nem observa o que está comendo muitas vezes, né? A gente vai fazer até mesmo uma prática, uma física, uma caminhada, alguma outra coisa, a gente faz aquela prática e não sabe nem por onde andou depois, né? Está totalmente desconexo com o que está fazendo. Então, essa questão de dar significado, né, de ter um propósito, é muito importante, né? Pode parecer algo muito simples, mas é através dessa simplicidade que a gente se aprofunda naquilo que é de mais profundo dentro de nós, né? Pode parecer repetitivo, mas é isso. Começa com essa simplicidade, porque é nessas pequenas coisas que realmente a gente vai construindo essa trajetória, né? Mas isso é um treino, eu também reconheço que faço parte disso, né? Porque a gente olha o objetivo, aquelas pessoas que chegaram lá, a gente quer estar lá, né? Mas o que elas fizeram para estar lá, né? Qual foi toda a caminhada que elas percorreram, o que tinha nesse caminho, né? As emoções que surgiram, as adequações de práticas, né? Isso a gente acaba não percebendo e não colocando realmente na nossa vida, né? E aí o resultado muitas vezes não é o esperado, fala, isso aí não funciona, né? Isso aí é balela, né? Mas tá, ok, pode até ser algumas coisas, mas testou, fez certinho, né? Deu significado para aquilo que está sendo feito? Talvez sim, talvez não, né? Mas fica essa reflexão para a gente mesmo, né? Dar esse significado para as coisas que nós fazemos, né? Exato, eu concordo com o que você falou, assim. E é isso, né? Eu acho que o autoconhecimento, ele é uma das... parece muito fácil, mas é uma das partes mais profundas que a gente chega, né? Um dos exercícios mais profundos para a gente, muitas vezes doloroso. Mas depois que você passa o nível ali de consciência, né? Começa a trazer coisas para a consciência e entender aquilo, e aquilo vai ficando mais leve na sua vida, você dá um salto, né? Um salto de consciência, um salto de uma mudança de olhar para a vida, um autoconhecimento, você entender o seu papel no mundo, né? Porque a gente nessa correria toda, muitas vezes, você nem sabe, assim, o que você gosta, não sei, o que você quer fazer, não sei, você vai seguindo um fluxo ali, né? E você sair desse ambiente, sair disso, parar e se olhar e entender o que está acontecendo, vai doer, mas depois você vai ser muito mais forte, né? Porque daí sim você vai ter conectado com o que tem dentro, com o que você tem dentro, a sua força interna, e vai parar de ir só seguindo, né? Você vai começar a ter responsabilidade na sua vida, e muitas vezes é mais fácil não ter, né?
Você sempre é sempre o outro, é um julgamento, é o que sua visão, sua percepção, e tá certo, e não é bem assim, né? Daí volto a falar sobre somos todos um, a verdade é essa. Estamos todos conectados, tudo é vibração, né? Hoje em dia se fala muito de frequência, vibração, e é isso. Então, o que eu faço, o que eu penso, o que eu emano, as minhas ações refletem no todo. E a gente tem que ter essa consciência, né? A gente tem que ter essa responsabilidade. E então eu acho legal porque cada vez mais eu percebo pessoas se conectando com esse olhar, com essa entendendo a importância disso, mas ao mesmo tempo se tornando seres muito melhores, assim, né? Com muito mais clareza do seu propósito de vida, né? O que você falou sobre propósito é muito legal. Uma das coisas que também fala no yoga, você entender o seu propósito de vida e assim você consegue alcançar o seu potencial máximo, né? Você sai ali das coisas, você consegue trazer aquela força, porque você veio e colocar isso no mundo. Isso é muito bonito. Sim, e é o caminho, né? Pode ter um nome, pode ter outro nome, pode ser uma prática, pode ser outra prática, mas no final das contas a gente cai sempre nesse lugarzinho que é o nosso próprio caminho, a nossa própria evolução, né? Deixa eu fazer uma pergunta também sobre o yoga, até porque, assim, junto com outras práticas, principalmente a de meditação, as pessoas buscam mais no sentido de relaxar, né? Ah, eu vou fazer o yoga para relaxar, vou fazer uma meditação para relaxar, é como se fosse um Rivotril mais bonitinho, né? Ah, eu quero ir lá porque eu não estou dormindo, enfim. Tudo bem, eu acho que é um dos benefícios alcançados através do yoga e dessas práticas todas, né? Mas e o inverso, né? Porque eu também já ouvi pessoas que praticam em determinados momentos que precisaram de ter mais energia, mais ânimo, aquela vitalidade, aquela força de explosão, digamos assim, para alguma coisa, também fazem práticas específicas do yoga e também de meditação. É possível também ter esse outro lado da força, digamos assim, né? Não só o relaxamento, mas ter esse ânimo maior, essa força para fazer alguma coisa? Com certeza, porque você está trabalhando o seu corpo físico, né? Você pensa nessa parte da força, da energia, você está. Imagina nosso corpo como tem vários fios, né? Imagina. Se tem partes bloqueadas nele, isso bloqueia a fluidez da sua energia também no seu corpo, né? A sua vitalidade. Então, você, nas práticas, conseguindo desbloquear isso, fazer que o fluxo de energia do seu corpo, né? Os seus canais de energia fluam sem bloqueio, sem nada, isso vai te trazer um bem-estar muito melhor. Você vai ter mais vitalidade, você vai ter mais energia, mais foco. Por exemplo, sobre a meditação para acalmar, mas ela tem muitos outros reflexos, né? Muitos outros resultados. Por exemplo, às vezes você tem que tomar uma decisão rápida, né? Você tem que tomar uma decisão. Se você não está com a sua mente equilibrada, o que vai acontecer? Você vai ter muitos pensamentos, certo? Então vai vir, nossa, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, você começa a não ter clareza. Agora, se a sua mente está calma, se a sua mente está centrada, não vou nem falar calma, mas está centrada, você consegue ter presença e evitar que opiniões que não fazem sentido, que pensamentos que não fazem sentido para aquela decisão fiquem te atrapalhando, né? Te ajuda a ter clareza mesmo. Então, que vai refletir isso em tudo, né? Numa decisão que você tem que tomar na sua empresa, numa reunião super importante, ou para você dormir, ficar calmo também, por exemplo. Não sei se eu fui clara, mas... Foi sim, né? De novo vai entrar de novo, o que a pessoa está buscando, né? E aí vai ser adaptado para aquilo que ela está buscando, e de certa forma também ela alcançando um estado, né, de equilíbrio, né, ela vai conseguir chegar mais fácil, tanto ao relaxamento quanto, né, esse momento de maior energia, de maior motivação, dependendo das funções que ela precisar fazer na vida dela, né. Até dar um exemplo, não exatamente do yoga, mas algo que acabou viralizando aí nas redes sociais da Olimpíada, o atleta lá fazendo crochê e tricô, né, entre uma prova e outra lá do
do salto sincronizado, enfim, um atleta, ele é britânico, o nome dele é Tom Daley, sei lá, como é que faz a pronúncia certinha, né? Vou chamar de Tom aqui. E ali ele fala em algum momento que a única forma que ele encontra de ficar concentrado é fazer lá o crochê dele, o tricô dele, né? Ou seja, ele consegue ficar presente, né? Fazendo uma prática que provavelmente ele precisa de muita concentração, mas é uma concentração diferente daquela que ele vai precisar ter na hora de competir, né? Então ali ele extravasa realmente o pensamento, né? E o yoga e essas práticas ajudam nisso, né? É onde a pessoa consegue extravasar, se concentrar melhor, para na hora que ela precisar fazer alguma atividade, seja ela qual for, ela esteja melhor preparada, né? A mente já esteja condicionada para fazer o que precisa ser feito, né? Isso é bem bacana. Sim. O que você falou sobre a presença, né? Ele está ali fazendo tricô, pode estar num super estado meditativo. Isso pode ser meditação, né? Ele está com a atenção dele toda ali, focado naquilo, esquecendo de todas as flutuações mentais que ele poderia ter fazendo outras coisas, conectado para quando ele for para a prova, ele manter esse estado de presença. E isso a gente consegue fazer lavando uma louça, a gente consegue fazer varrendo a casa. É o quê? Você está ali fazendo aquilo. Você está ali sem pensar no que você tem que fazer depois, sem pensar que o que vai dar certo, o que vai dar errado, sabe? Tá no agora, né? E isso é uma das principais coisas que o yoga trabalha, assim. Falar com certeza é um dos principais benefícios do yoga, é esse estado de presença, assim. Muito bem, a gente já está chegando aqui no finzinho do nosso programa de hoje. Fazer o convite de novo para quem está acompanhando, tanto pelo 730M, pelas redes sociais da Rádio Cidade Jundiaí, do nosso retiro em setembro, 4 a 7 de setembro, uma chácara bem gostosa aqui na Serra do Japi, onde terá a prática do yoga com a Paulinha. Vai ser bem bacana, tem outras práticas também, tem meditação, tem vivências, vai ter confecção de filtro dos sonhos, tá bem especial, vai ser bem gostoso. Agradecer, Paulinha, por ter aceito o convite, por compartilhar com a gente sobre esse assunto que é muito importante para todos nós, né? Nos traz realmente informações válidas para que a gente possa, se não já aplicá-las na nossa vida, pelo menos ficar com essa sementinha guardada para que realmente mais para frente ela possa aflorar. E deixe suas palavras finais, seus agradecimentos também. Quero agradecer o convite. Eu acho muito importante cada vez mais a gente falar sobre esses temas, né? Falar sobre essas ferramentas que tem para ajudar no nosso equilíbrio físico, emocional e mental, como prevenção, né? Como um tratamento também, e ajudando a gente a se conectar cada vez mais com a gente mesmo e assim atingir nosso maior potencial aqui como ser humano. Muito obrigada pelo convite, Lucas, fiquei muito feliz, e se alguém tiver interesse no retiro também vai ser muito gostoso ter vocês com a gente. Muito bem, redes sociais, Paula Mota, isso? Paula, _ Mota, com 2 T's. Paula, _ Mota, isso? Underlines, Isso, beleza. E então, Paula Mota, professora, acupunturista, né, professora de yoga, acupunturista aqui, compartilhou com a gente esse tema. Então, siga lá nas redes sociais também. Quem quiser também me acompanhar nas redes sociais, Lucas Anzolin no Facebook e no Instagram, Espaço Inspirar Facebook e Instagram. E aí também tem as informações do retiro, das nossas atividades, das nossas práticas, atendimentos. Enfim, tem tudo lá gravadinho. Agradecendo também a todo mundo que compartilhou a nossa live, mandou seus comentários,